Estudo Bíblico. 1 João, capítulo 2. 1 João 2, de 1 a 11. A disponibilidade do perdão não elimina nossa obrigação e nosso esforço de obedecer aos mandamentos de Deus como prova do nosso amor por Ele, pois quando amamos alguém, queremos agradar o coração dessa pessoa. A obra de Cristo de defender os cristãos que pecam é necessária para a aplicação do perdão que os cristãos recebem quando confessam em arrependimento seus pecados. A tarefa do diabo é acusar, e a missão de Cristo é ser o advogado daqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Jesus recebeu o castigo e a ira de Deus contra o pecado em sua própria pessoa, absorvendo totalmente esse castigo pela sua morte. João ensina que Jesus é a única propiciação pelo pecado que está disponível em todo o mundo para aqueles que procuram perdão e purificação por meio da confissão de seus pecados. João, em seu evangelho, associa obediência ao amor. Evangelho de João 14, 21. Aqui, João associa o amor ao conhecimento, pois aqueles que conhecem a Cristo obedecem a Ele. João, no verso 3, usou a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, sabemos, no sentido de ter confiança, que conhecemos no sentido de ter intimidade a Cristo. A obediência a Deus pode vir somente mediante a nova vida que os cristãos recebem quando estão unidos a Cristo. Portanto, a obediência garante aos cristãos tanto a união com Cristo quanto a sua salvação. João volta-se para o mandamento específico de Deus, enfatizando o mandamento de amar ao próximo. É um mandamento antigo porque origina-se da lei de Moisés, Levítico 19, 18. Mas é novo porque tem novo significado e implicação para aqueles que vivem após a primeira vinda de Jesus. Agora que os cristãos são o corpo de Cristo, unidos para formarem o templo do Espírito Santo, o mandamento de amar uns aos outros toma um novo significado. A realidade do amor distingue o reino da luz do reino das trevas, onde o ódio ainda governa. Jesus traçou um nítido contraste entre o amor que domina dentro da comunidade cristã e o ódio que o mundo mostra com respeito aos cristãos. O amor de uns pelos outros resulta do amor de Cristo por nós. O ódio de outros com relação aos cristãos se origina do ódio deles por Cristo. Alguns dentro da comunidade cristã não são cristãos, joio e trigo. A falta de amor deles pelos cristãos evidencia que eles também necessitam do amor de Cristo. 1 João 2, de 12 a 29. O nome Jesus foi dado ao Salvador porque significa Jeová salva. Vencer o maligno significa ter vitória sobre o pecado e sobre o mundo que se opõe a Deus. Essa vitória contrasta com a derrota sofrida pela raça humana na queda, lá em Gênesis 3. A verdadeira luz brilha para que o homem, em sua batalha contra o pecado, possa ser vencedor sobre as trevas. João, em toda a sua carta, focaliza no amor como sendo uma característica de todo crente, mas insiste que o amor por Deus é incompatível com o amor pelo mundo. E mundo aqui refere-se ao sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar Deus e seu governo. Mundo refere-se ao sistema pecaminoso e deformado com seus valores contrários aos valores de Deus.
Sistema esse cujo julgamento e destruição já estão certos. Mas aqueles que não são do mundo, por terem recebido a palavra de Deus, são contrários a esses valores e sistema e já estão selados para salvação e vida eterna. As características daqueles que amam o mundo refletem uma perspectiva de curto prazo. O desejo e a intenção de serem satisfeitos e honrados no aqui e agora. Um bom exemplo disso foi Esaú, que perdeu a sua bênção por um prazer imediatista e uma satisfação momentânea. Em contraste, aqueles que amam a Jesus têm uma perspectiva de longo prazo e esperam pelas recompensas de Deus. No versículo 16, João resume os pecados do mundo: desejo carnal desenfreado, desejo desenfreado dos olhos, que é a cobiça, e a soberba, que faz o homem arrogante e orgulhoso não querer depender de Deus, e sim do dinheiro, da fama e do poder. E João continua a comparar o destino daqueles que amam o mundo e daqueles que amam a Deus. Para os que amam o mundo, o prazer é passageiro, e para os que amam a Deus, a alegria é eterna. Última hora, ou últimos dias, é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Os falsos mestres e apóstatas, aos quais João se referiu, eram anticristos, no sentido de que o espírito demoníaco do anticristo já estava trabalhando neles por causa da oposição que faziam à fé cristã. E esse espírito existe em muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que verdadeiramente nunca tiveram uma fé redentora. É o joio que não se rende ao amor de Jesus e à direção do Espírito Santo. Os apóstatas revelam uma hostilidade interior pelo fato de se afastarem de Deus. A saída deles para opor-se à palavra do Evangelho é como a saída de Judas da Santa Ceia, a renúncia à igreja e à mensagem de salvação. Em contraste com os anticristos, os cristãos foram ungidos pelo Espírito Santo e tiveram o coração e a mente abertos para que pudessem conhecer a verdade salvadora. O Novo Testamento revela que Cristo foi ungido por Deus para ser profeta, o sacerdote e rei. De modo secundário, os cristãos também têm responsabilidades proféticas, sacerdotais e reais e são ungidos com o Espírito Santo para essa obra. A ênfase do falso ensino que havia era a negação de que Jesus, homem, fosse o Cristo, o Salvador. O espírito do anticristo nega a plena humanidade de Jesus Cristo. A vida eterna é o dom supremo de Deus que foi negado a Adão e Eva depois da queda. Gênesis 3:22. Mas concedido a Jesus Cristo em resposta à sua obediência e dado a nós como um presente por meio da fé nele e em seu sacrifício na cruz. Os cristãos são iluminados diretamente por Deus por meio do ministério do Espírito Santo, que esclarece a palavra e os protege do perigo do afastamento da verdade do Evangelho. A primeira implicação de ser filho de Deus é que os cristãos devem lutar pela pureza e pela justiça. Os cristãos devem esforçar-se para viver em obediência a Deus, para garantir que não serão envergonhados no dia do julgamento, quando cada pessoa terá de prestar contas. Aqueles que permanecem em Jesus pela confiança na mensagem do Evangelho não precisam temer a condenação. Se uma pessoa recebeu de Deus uma nova vida, então essa nova vida será visível pela retidão com um estilo de vida caracterizado pela obra transformadora e santificadora do Espírito Santo.